Fala galera, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de blocos econômicos. Os blocos econômicos eles começaram a surgir após a Segunda Guerra Mundial, né, na Europa basicamente, inicialmente, devido ao novo cenário que estava aparecendo, que estava surgindo no mundo, onde duas grandes potências com grande extensão territorial estavam surgindo e os países europeus, em sua maioria países com uma extensão territorial muito pequena e carentes de recursos naturais que antes eles tinham provenientes basicamente das suas colônias, né? Com a reestruturação do cenário mundial, o fim do período colonial e o enfraquecimento das potências europeias devido às duas guerras mundiais, esses países começaram a buscar formas de união a fim de conseguir competir novamente dentro desse cenário mundial. Dentro desse cenário a gente vai ter ali a formação da SECA, né, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que mais tarde vai evoluir até se tornar a União Europeia. Os blocos econômicos acabaram se tornando uma tendência no mundo. Hoje praticamente todos os países no planeta participam de algum bloco econômico, mas nem todo bloco econômico tem as mesmas características. Nós temos tipos diferentes de blocos econômicos, basicamente 4 tipos diferentes, né? O primeiro, mais simples, é a chamada área de livre comércio. Nessa área de livre comércio nós vamos ter basicamente a redução das tarifas alfandegárias, ou seja, a circulação de produtos vai acontecer de uma forma mais fácil devido a essa redução de impostos na circulação desses produtos. Um exemplo que nós temos de área de livre comércio é o NAFTA. O NAFTA que recentemente mudou de nome, passou a se chamar USMCA, mas que mantém as características de uma área de livre comércio. O segundo tipo de bloco econômico que nós temos é a chamada União Aduaneira. A União Aduaneira ela vai também ter a redução das tarifas alfandegárias, mas ela vai ser caracterizada pela adoção de uma tarifa externa comum, chamada TEC. Um exemplo de união aduaneira que nós temos é o próprio Mercosul. Embora no nome ele seja um mercado comum, né, Mercado Comum do Sul, e embora esse seja o objetivo, ele ainda não tem as características plenas de um mercado comum. Na União Aduaneira nós temos essa adoção da TEC, as tarifas alfandegárias reduzidas, mas para ser um mercado comum de fato, o Mercosul deveria adotar outros tipos de elementos dentro das características desse bloco, como por exemplo a livre circulação de pessoas e serviços. A livre circulação de pessoas nós temos, né? A gente pode viajar pelos países do Mercosul somente com a carteira de identidade, mas a livre circulação de serviços não acontece. Então esse aí é o mercado comum, né? E qual seria um exemplo de mercado comum? Nós temos o maior bloco econômico da atualidade, que é a União Europeia, que é característico, é um mercado comum característico e dependendo da área de abrangência, ele ainda pode chegar em um outro patamar, tá? Que seria de uma união econômica e monetária. No caso, por que ela não vai ser completamente uma união econômica e monetária? Nem todos os países da União Europeia vão adotar o euro. A União Econômica e Monetária, como o próprio nome diz, vai ser caracterizado quando um bloco econômico adotar uma mesma moeda. Tá? Dentro da União Europeia, existem países que não adotaram ainda porque entraram posteriormente e ainda estão em processo, e existem países que não adotaram intencionalmente, como era o caso da Dinamarca, da Suécia e o Reino Unido, que agora já não faz mais parte do bloco. Beleza? Valeu, galera, bons estudos aí.